Ele dominou os domingos do Brasil, dando voz aos maiores ícones, mas hoje o silêncio é seu único acompanhante em quartos de hospital. Pedro Manso, o gênio por trás do Fala Silva, não luta apenas contra a falência renal que quase o vitimou em 2020. Ele enfrenta um diagnóstico devastador de demência que ameaça apagar sua identidade. Enquanto você ria com suas imitações de Faustão, nos bastidores fervia um rastro de boicotes na Globo, uma traição imperdoável de Tiririca e dívidas que se acumulam. O que aconteceu na Record que destruiu uma amizade de décadas? Prepare-se para revelações brutas, processos, bastidores com Ratinho e o último pedido de um homem que sente sua memória esvair. Você verá agora a verdade que as câmeras nunca tiveram coragem de mostrar. Bem-vindos ao Vidas por Trás da Fama. Hoje, investigamos como o sistema da TV brasileira elevou e descartou Pedro Manso. Vamos analisar de registros médicos a bastidores explosivos com Gugu e Faustão. Se você busca a verdade sem filtros, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino. Agora, digite nos comentários o bordão dele que você mais gosta. Fala Silva ou O Coitado? Queremos ver quem é fã de verdade. A investigação começa agora. O brilho dos estúdios de São Paulo hoje parece uma lembrança distante para Pedro Manso, que trocou os aplausos por uma rotina médica rigorosa. Em 2024, o humorista chocou o Brasil ao revelar que seu maior desafio não era mais a falência renal de 2020, mas um diagnóstico precoce de demência. A notícia caiu como uma bomba na geração 40+, levantando suspeitas sobre como o estresse de décadas em bastidores tóxicos acelerou seu declínio. Em suas redes, ele foi categórico. Não queria que soubessem, mas não aguento mais esconder. Sinalizando que a alegria vendida na TV era uma máscara para uma dor profunda. A gravidade do escândalo reside no fato de que, enquanto Pedro Manso lutava para se manter relevante, enfrentava crises de saúde minimizadas por contratantes. O diagnóstico de esquecimento foi o estopim para expor segredos guardados a 7 chaves sobre a indústria do entretenimento. Amigos relatam que a angústia de perder a memória gerou uma urgência de limpar a alma, decidindo contar a verdade sobre as traições que sofreu antes que as lembranças se apaguem. Você acredita que a pressão da fama foi a verdadeira vilã por trás da saúde de Pedro Manso? Registros de internações confirmam que o humorista passou por momentos de quase morte em cirurgias renais que o afastaram das telas. Durante esses hiatos, o apoio de grandes nomes da TV brasileira foi substituído por um silêncio ensurdecedor. Esse abandono profissional é apontado como o pilar de sua depressão, criando um ciclo onde a falta de trabalho agravava sua saúde e a saúde o impedia de trabalhar. A exposição atual é um grito de socorro de alguém que se sente descartado por uma indústria que lucrou milhões com seu talento único. No centro dessa turbulência, sua esposa tornou-se sua voz oficial diante da impossibilidade de Pedro Manso gerenciar sua própria imagem. A dinâmica familiar mudou. De provedor, ele passou a depender integralmente de cuidados básicos, gerando polêmicas sobre sua real situação financeira. Rumores de que estaria vivendo de doações e ajuda de poucos amigos leais circulam intensamente, contrastando com o estilo de vida luxuoso que o público imaginava que o artista possuía. O capítulo final deste escândalo é a decisão de Pedro Manso de confrontar desafetos publicamente, não poupando figuras antes consideradas intocáveis. Ele decidiu que não levaria para o túmulo do esquecimento as mágoas acumuladas em camarins e programas de auditório. Esta postura nas redes sociais alimenta debates nos maiores portais de notícias do Brasil, preparando o terreno para revelações ainda mais pesadas sobre sua origem e os conflitos que mudaram sua história para sempre. Antes de ser a voz que personificava as estrelas do Brasil, a realidade de Pedro Manso era pautada pela escassez no interior do Rio de Janeiro. Nascido em Pátio do Alferes, sua trajetória começou nas ruas, onde trabalhou como vendedor de picolé para ajudar no sustento familiar. Essa origem humilde é o alicerce de sua resiliência, mas também a raiz de uma insegurança profunda que o acompanharia por toda a carreira na TV. Em entrevistas, ele revela que a imitação surgiu como sobrevivência. Eu imitava para ser aceito, para fazer as pessoas esquecerem que eu era apenas um menino pobre. Uma declaração que hoje ecoa com peso dramático diante de sua perda de memória. A virada aconteceu no rádio, onde o talento bruto de Pedro Manso vazou para além de sua cidade natal.
No rádio, ele desenvolveu a capacidade de observar nuances vocais que outros ignoravam, criando tipos que seriam sua marca registrada. No entanto, seus primeiros passos na mídia foram marcados por exploração financeira. Sem orientação jurídica, ele assinava contratos que entregavam a maior parte de seus lucros para atravessadores. Será que a falta de estrutura profissional no início explica a atual fragilidade econômica do humorista? O reconhecimento nacional veio em concursos de talentos, mas a transição para a televisão trouxe o primeiro grande conflito de identidade. Enquanto o público o via como um gênio, produtores o enxergavam como ferramenta de preenchimento de grade. Essa coisificação gerou rachaduras em sua saúde mental ainda nos anos 90. Ele era escalado para gravar horas a fio sem descanso, testando os limites de suas cordas vocais e resistência física em troca de uma estabilidade que nunca se concretizou. Registros de bastidores mostram que Pedro Manso já demonstrava sinais de exaustão extrema e lapsos de memória, na época atribuídos apenas ao cansaço. Contudo, documentos internos de emissoras sugerem que o humorista trabalhava sob condições de estresse desumanas. A pressão para manter a audiência com o quadro Fala Silva exigia disponibilidade 24 horas, sacrificando sua vida pessoal e família em prol de uma fama que nos bastidores cobrava um pedágio caro. A verdade oculta é que o sucesso nunca trouxe a paz que o menino de Pate do Alferes buscava. Mesmo no topo, ele carregava o trauma da pobreza e o medo do ostracismo, o que o levava a aceitar todos os convites, sobrecarregando um organismo que já dava sinais de alerta. Essa necessidade de trabalhar para não voltar à miséria é, segundo especialistas, um fator que contribuiu para seu atual esgotamento neurológico. A história de Pedro Manso prova como o sonho de estrelato pode esconder uma realidade de negligência pessoal. O sucesso de Pedro Manso no SBT e na Record colocou-o no mesmo patamar de grandes nomes do humor, mas foi nesse topo que ele enfrentou a maior decepção de sua vida pessoal e profissional. O conflito central que divide sua história envolve o palhaço e deputado Tiririca, que até então era seu amigo íntimo e parceiro de cena. A ruptura não foi motivada por disputa de audiência ou cachê, mas por uma questão de honra familiar. Pedro Manso revelou publicamente que Tiririca teria assediado sua esposa nos bastidores da emissora. Essa declaração bombástica transformou a admiração mútua em um ódio visceral, levando o humorista a afirmar que quase chegaram às vias de fato nos camarins da Record. Este episódio gerou um rastro de mágoa que dura anos e que Pedro Manso faz questão de reviver em entrevistas recentes, especialmente agora que sente a urgência de expor a verdade. Ele descreve a atitude como uma facada nas costas, vinda de alguém que ele considerava um irmão e com quem dividia projetos de sucesso. O impacto emocional dessa traição é apontado por pessoas próximas como o início de um isolamento defensivo do artista, que passou a confiar cada vez menos nos colegas de profissão. Você acha que uma traição pessoal dessa magnitude justifica o fim de uma parceria que rendia milhões em audiência? Além do campo pessoal, o conflito se estendeu para a esfera profissional, com o humorista acusando o sistema de protegê-lo, enquanto ele era prejudicado. Pedro Manso relatou que após o incidente sentiu um gelo por parte de certas produções, como se o denunciante fosse o problema e não o agressor. Documentos informais de bastidores sugerem que a tensão entre os dois era tão alta que as escalas de gravação precisavam ser alteradas para que nunca se cruzassem nos corredores, criando um ambiente de trabalho insustentável que drenava a energia vital de Pedro Manso. A exposição dessa treta nas redes sociais em 2023 e 2024 trouxe à tona o lado mais explosivo de Pedro Manso, que não poupou adjetivos para descrever o ex-amigo. Ele afirmou que o caráter de Tiririca era questionável e que o público não conhecia o homem por trás do palhaço. Esse embate público gerou uma divisão na audiência 40+, com muitos fãs decepcionados com a postura de ambos, mas garantindo ao canal de Pedro picos de engajamento nunca vistos antes. A briga se tornou um símbolo de como o ego e a falta de ética podem destruir carreiras consolidadas no entretenimento. O capítulo do conflito se encerra com a constatação de que essa mágoa nunca foi curada, servindo como combustível negativo que afetou a saúde do humorista. Especialistas indicam que o estresse prolongado de carregar uma decepção desse nível pode ter sido um dos gatilhos psicossomáticos para as crises renais posteriores. Para Pedro Manso, o confronto com Tiririca foi
Foi o ponto de virada onde ele deixou de ser apenas o imitador engraçado para se tornar uma figura polêmica, disposta a queimar pontes em nome de sua verdade. Essa ferida aberta é o que sustenta a narrativa de sua atual luta contra o esquecimento. Ele quer que o mundo saiba quem o feriu antes que ele próprio o esqueça. Enquanto o público se deleitava com a precisão de suas imitações no quadro Fala Silva, nos corredores da Globo, a realidade de Pedro Manso era marcada por uma mão invisível que freava seu crescimento. O humorista revelou que viveu um momento frustrante quando o próprio Faustão anunciou ao vivo que ele seria contratado fixamente pela emissora. No entanto, o que deveria ser a consagração transformou-se em pesadelo. A produção, por razões nunca esclarecidas, teria barrado a assinatura do contrato pelas costas do apresentador. Esse episódio iniciou uma mágoa profunda contra o sistema televisivo, onde a vontade do maior apresentador do país foi supostamente atropelada por diretores de bastidores. Essa tensão gerou um conflito de lealdade que perseguiu Pedro Manso por anos. Sem o contrato prometido e dependendo apenas de cachês instáveis, ele se viu forçado a aceitar uma proposta vantajosa de Gugu Liberato na Record. A decisão, tomada por necessidade, foi interpretada pela cúpula da Globo como uma traição, resultando em um boicote silencioso que o manteve longe da liderança por muito tempo. O humorista afirma que, ao tentar retornar anos depois, sentiu as portas trancadas por uma represália direta à sua saída, mesmo sem a segurança contratual que lhe foi prometida inicialmente. Como você reagiria se fosse prometido um emprego ao vivo e, nos bastidores, tirassem o tapete debaixo de seus pés? Os bastidores revelam um homem sob constante pressão psicológica. Depoimentos sugerem que Pedro gravava sob forte estresse, sabendo que qualquer erro seria pretexto para a exclusão definitiva. A necessidade de provar seu valor, aliada à instabilidade financeira, cobrou um preço alto. Foi nesse período que sinais de problemas renais graves surgiram, muitas vezes negligenciados pelo próprio artista para não perder as poucas oportunidades que lhe restavam no Rio de Janeiro. Além do boicote, enfrentou uma guerra de egos. Ele relatou que outros humoristas tentavam sabotar suas apresentações, alterando roteiros ou dificultando o acesso a figurinos. O ambiente de criatividade tornou-se um campo de batalha onde ele lutava para manter seu espaço. Relatos de produtores confirmam que o clima era de extrema competitividade e Pedro, vindo de origem humilde e sem padrinhos poderosos, era o alvo mais fácil para essas manobras de exclusão. A verdade é que a fama de Pedro Manso nunca se traduziu em segurança. Ele era o fenômeno da audiência que voltava para casa sem saber se teria trabalho no mês seguinte. Esse paradoxo entre o sucesso na tela e a fragilidade nos bastidores sustenta sua visão crítica sobre a indústria. Para o público 40+, descobrir que ele trabalhava sob tamanha pressão humaniza a figura do ídolo e explica o cansaço que hoje transpassa em seu rosto e voz. A investigação sobre a vida de Pedro Manso ganha contornos dramáticos ao analisarmos os registros médicos que detalham sua batalha pela sobrevivência. Documentos de 2020 revelam a gravidade de sua situação renal, quando foi submetido a uma cirurgia de emergência para a retirada de um rim inoperante. O que deveria ser rotina tornou-se um marco de vulnerabilidade, expondo que seu corpo cobrava a conta de anos de negligência e estresse nos bastidores da TV. Relatórios do Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, confirmam que seu estado era mais crítico do que as notas oficiais sugeriam, com riscos reais de falência de órgãos. Além do prontuário, registros de suas redes sociais em 2024 servem como um documento vivo de seu declínio cognitivo. Em um vídeo amador, Pedro Manso aparece confuso, relatando que não conseguia se lembrar de compromissos simples ou nomes de colegas. Este material sustenta sua denúncia de que a demência precoce não é suspeita, mas uma realidade que altera a percepção do mundo. A autenticidade desses registros gerou choque, pois o público viu, sem filtros, a fragilidade de um homem que era sinônimo de vitalidade. Diante de provas de tamanha dor, você acredita que a indústria deveria apoiar artistas nessas condições? Extratos de processos judiciais também pintam um quadro preocupante sobre sua estabilidade financeira. Após internações sucessivas, o humorista enfrentou dificuldades para arcar com tratamentos e remédios de alto custo. Registros indicam que, sem o respaldo de um contrato fixo na Globo ou SBT, ele passou a depender da monetização de vídeos e doações de amigos. Essa transição de estrela para paciente em busca de auxílio
é documentada por mensagens com produtores onde ele solicita oportunidades adaptadas às suas novas limitações físicas. Outro registro fundamental são as atas de processos sobre suas declarações polêmicas. O documento da denúncia de homofobia mostra que Pedro Manso prestou esclarecimentos oficiais sobre forte tensão. Advogados relatam que nas audiências, o humorista demonstrava cansaço mental, se contradizendo ou esquecendo fatos recentes. Esses arquivos reforçam a tese de que seu comportamento errático nas redes pode estar ligado ao quadro neurológico e não apenas a uma postura agressiva deliberada. A verdade final desses documentos é que Pedro Manso é um sobrevivente de si mesmo. Cada laudo e vídeo de desabafo formam o dossiê de um artista consumido pela própria engrenagem que o criou. Para o público 40+, esses papéis são a confirmação de que a fama é efêmera e que por trás de bordões como Fala Silva, existia um homem lutando contra o trampo. A história documentada de Pedro serve como alerta sobre os limites da resistência humana e a crueldade do esquecimento público e clínico. A trajetória de Pedro Manso ganha um tom de manifesto quando ele decide usar sua voz, ainda que enfraquecida, para denunciar o que chama de descarte humano na indústria do entretenimento. Em transmissões recentes, o humorista não poupou críticas às grandes emissoras, afirmando que, enquanto gerava picos de audiência e faturamento publicitário, era tratado como prioridade, mas bastou a saúde falhar para se tornar um fantasma nos corredores da fama. Ele relata que tentou contato com antigos diretores da Record e do SBT em busca de auxílio ou espaços menores de trabalho, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. Essa denúncia de abandono profissional ressoa profundamente entre os fãs que o viram como peça fundamental de programas dominicais por mais de uma década. A denúncia de Pedro Manso se estende à falta de amparo previdenciário e assistencial para artistas que, como ele, viveram anos como prestadores de serviços sem vínculos formais estáveis. Ele expôs que a imagem de riqueza projetada na TV escondia uma realidade de incertezas, onde um mês de doença significava um mês sem renda. Documentos informais sugerem que ele tentou articular uma rede de apoio entre colegas humoristas, mas descobriu que a competição feroz dos bastidores impedia qualquer solidariedade genuína. Você considera justo que artistas que dedicaram a vida a alegrar o país terminem em situação de desamparo ao adoecer? Outro ponto nevrálgico de sua denúncia envolve a exploração de sua imagem em momentos de vulnerabilidade. Pedro Manso afirmou que sentiu que sua doença foi usada por alguns portais de notícias apenas para gerar cliques, sem que houvesse uma preocupação real com seu estado de saúde. Ele criticou a espetacularização da tragédia, onde vídeos seus em momentos de confusão mental eram compartilhados sem contexto, apenas para alimentar o algoritmo da polêmica. Essa postura combativa contra a mídia sensacionalista mostra um homem que, apesar do diagnóstico de demência, ainda mantém a lucidez necessária para identificar as injustiças do meio em que viveu. A denúncia mais grave, porém, recai sobre a omissão de socorro moral de grandes ícones da TV. Sem citar nomes diretamente em todos os momentos, ele deixou claro que esperava uma atitude diferente de apresentadores que chamava de amigos. Registros de suas falas em 2023 mostram uma mágoa acumulada. Na hora de dar audiência, o telefone não parava de tocar. Agora que o rim parou e a cabeça falhou, ninguém sabe meu número. Esse desabafo é o que sustenta o tom investigativo deste capítulo, revelando a frieza das relações no topo do estrelato brasileiro. A verdade final dessa denúncia é que Pedro Manso se tornou um símbolo involuntário de uma geração de talentos que não se preparou para o pós-fama. Sua luta atual não é apenas por saúde, mas por dignidade e reconhecimento de que sua contribuição para a cultura popular não deve ser esquecida com a mesma rapidez que um diagnóstico médico. Para o público, o grito de Pedro é um lembrete incômodo de que por trás de cada gargalhada proporcionada existe um ser humano que a indústria muitas vezes esquece de humanizar.
A trajetória de Pedro Manso ganha um tom de manifesto quando ele decide usar sua voz, ainda que enfraquecida, para denunciar o que chama de descarte humano na indústria do entretenimento. Em transmissões recentes, o humorista não poupou críticas às grandes emissoras, afirmando que, enquanto gerava picos de audiência e faturamento publicitário, era tratado como prioridade, mas bastou a saúde falhar para se tornar um fantasma nos corredores da fama. Ele relata que tentou contato com antigos diretores da Record e do SBT em busca de auxílio ou espaços menores de trabalho, mas recebeu apenas o silêncio como resposta. Essa denúncia de abandono profissional ressoa profundamente entre os fãs que o viram como peça fundamental de programas dominicais por mais de uma década. A denúncia de Pedro Manso se estende à falta de amparo previdenciário e assistencial para artistas que, como ele, viveram anos como prestadores de serviços sem vínculos formais estáveis. Ele expôs que a imagem de riqueza projetada na TV escondia uma realidade de incertezas, onde um mês de doença significava um mês sem renda. Documentos informais sugerem que ele tentou articular uma rede de apoio entre colegas humoristas, mas descobriu que a competição feroz dos bastidores impedia qualquer solidariedade genuína. Você considera justo que artistas que dedicaram a vida a alegrar o país terminem em situação de desamparo ao adoecer? Outro ponto nevrálgico de sua denúncia envolve a exploração de sua imagem em momentos de vulnerabilidade. Pedro Manso afirmou que sentiu que sua doença foi usada por alguns portais de notícias apenas para gerar cliques, sem que houvesse uma preocupação real com seu estado de saúde. Ele criticou a espetacularização da tragédia, onde vídeos seus em momentos de confusão mental eram compartilhados sem contexto, apenas para alimentar o algoritmo da polêmica. Essa postura combativa contra a mídia sensacionalista mostra um homem que, apesar do diagnóstico de demência, ainda mantém a lucidez necessária para identificar as injustiças do meio em que viveu. A denúncia mais grave, porém, recai sobre a omissão de socorro moral de grandes ícones da TV. Sem citar nomes diretamente em todos os momentos, ele deixou claro que esperava uma atitude diferente de apresentadores que chamava de amigos. Registros de suas falas em 2023 mostram uma mágoa acumulada. Na hora de dar audiência, o telefone não parava de tocar. Agora que o rim parou e a cabeça falhou, ninguém sabe meu número. Esse desabafo é o que sustenta o tom investigativo deste capítulo, revelando a frieza das relações no topo do estrelato brasileiro. A verdade final dessa denúncia é que Pedro Manso se tornou um símbolo involuntário de uma geração de talentos que não se preparou para o pós-fama. Sua luta atual não é apenas por saúde, mas por dignidade e reconhecimento de que sua contribuição para a cultura popular não deve ser esquecida com a mesma rapidez que um diagnóstico médico. Para o público, o grito de Pedro é um lembrete incômodo de que por trás de cada gargalhada proporcionada existe um ser humano que a indústria muitas vezes esquece de humanizar. A resposta do público brasileiro à decadência física e mental de Pedro Manso é um fenômeno sociológico que mistura nostalgia e choque. Nas redes sociais, a reação é imediata. A cada novo vídeo onde o humorista demonstra confusão ou expõe mágoas, milhares de comentários dividem-se entre preces por sua recuperação e críticas à forma como ele está sendo exposto. Para a audiência que cresceu assistindo aos seus embates com o Ratinho, ver o ícone das imitações perder o fio da meada em frases simples gera uma onda de melancolia coletiva. Essa reação não é apenas sobre o artista, mas sobre o espelhamento de uma geração que também começa a enfrentar o envelhecimento e a fragilidade da saúde. Entretanto, nem toda a reação foi de suporte. A internet, com sua face mais agressiva, também reagiu com o deboche e o cancelamento. Quando Pedro Manso se envolveu em polêmicas sobre opiniões pessoais em 2023, a reação pública foi implacável, ignorando que muitos de seus comportamentos erráticos já poderiam ser reflexos do declínio cognitivo. Houve um movimento de boicote por parte de setores mais jovens que desconhecem sua trajetória de superação, rotulando-o de forma definitiva, sem considerar o contexto de sua saúde neurológica. Como separar a responsabilidade pelas falas de um artista dos sintomas de uma doença degenerativa que altera a personalidade?
A reação da classe artística também foi monitorada de perto pelos fãs e pela mídia investigativa. Poucos nomes de peso do SBT e da Record se manifestaram publicamente para oferecer suporte real, o que gerou revolta nos seguidores mais fiéis do humorista. A percepção pública de que os amigos de balada sumiram no hospital tornou-se um mantra nos comentários de seus vídeos, alimentando uma narrativa de revolta contra a hipocrisia do meio artístico. Essa reação forçou alguns colegas a gravarem vídeos de apoio, mas a falta de ajuda financeira ou estrutural prática continua sendo o ponto mais questionado pela audiência. No interior do Rio de Janeiro, especialmente em sua terra natal, a reação é de proteção. Moradores e amigos de infância formam uma rede de apoio informal, tentando blindar o humorista de ataques externos e preservando sua imagem como o orgulho local. Essa discrepância entre a frieza do ambiente digital das grandes capitais e o acolhimento do interior mostra as duas faces da fama de Pedro Manso. Enquanto a grande mídia parece ter virado a página, o público que o conhece desde o tempo em que vendia picolé reage com uma lealdade que transcende os algoritmos. A verdade final sobre a reação pública é que funciona como um termômetro da própria sociedade. O caso de Pedro Manso obrigou o Brasil a discutir como lidamos com nossos ídolos em declínio, se os acolhemos na vulnerabilidade ou se os descartamos assim que perdem a utilidade do entretenimento. O engajamento massivo em torno de sua vida atual prova que, apesar de tudo, ele ainda é uma figura central no imaginário popular, capaz de mobilizar sentimentos que vão da revolta à mais profunda compaixão. O estágio atual da vida de Pedro Manso é definida por uma corrida contra o tempo para preservar o que resta de sua história antes que o diagnóstico de demência apague as luzes de sua consciência. Este capítulo final de nossa investigação foca na tentativa desesperada do artista de documentar sua trajetória por conta própria, utilizando as redes sociais como um diário público de sua resistência. Ele sabe que cada vídeo gravado e cada história contada sobre os bastidores da TV é uma âncora que o prende à sua própria identidade. A vulnerabilidade de vê-lo lutar para encontrar as palavras certas para descrever seus maiores sucessos é a prova definitiva de que a fama, por mais estrondosa que seja, é impotente diante da biologia humana. A grande questão que paira sobre este último ato é o legado que ficará para seu filho e sua esposa. Pedro Manso expressou em momentos de lucidez que sua maior dor não é o esquecimento do público, mas o medo de não ser capaz de reconhecer aqueles que mais o amaram durante as tempestades. Registros de suas últimas aparições mostram um homem que, apesar de debilitado, ainda tenta usar o humor como uma ferramenta de conexão, provando que a essência do artista sobrevive mesmo quando a engrenagem cognitiva falha. Como você gostaria que Pedro Manso fosse lembrado? Pelo gênio das imitações ou pelo homem que teve a coragem de expor sua maior fraqueza? As perspectivas futuras para o humorista são incertas e dependem diretamente do suporte contínuo de tratamentos especializados que ele agora luta para custear. Sem o apoio das grandes emissoras que um dia o chamaram de fenômeno, sua sobrevivência financeira e médica tornou-se um símbolo da precariedade do trabalho artístico no Brasil. Documentos médicos sugerem que a progressão de sua condição pode ser retardada, mas não revertida, o que coloca sua família em um estado de vigília permanente. A história de Pedro encerra-se aqui, não com um final feliz de cinema, mas com a crua realidade de um ícone que enfrenta sua batalha mais solitária longe dos holofotes. A verdade final que extraímos desta investigação sobre vidas por trás da fama é que o sistema que cria ídolos raramente se responsabiliza pelo seu declínio. Pedro Manso deu ao país décadas de risos, vozes e alegria, e hoje recebe em troca o desafio de não ser esquecido por si mesmo e pelos outros. Sua trajetória, de vendedor de picolé à estrela dominical, é o retrato de um talento puro que foi consumido pela própria máquina que o projetou. Para o público que o acompanha, resta a lição de que a empatia deve vir antes do entretenimento e que a voz de um ídolo merece ser ouvida mesmo quando ela começa a falhar. Chegamos ao fim desta investigação profunda sobre a trajetória real de Pedro Manso. Analisamos desde a ascensão meteórica até os bastidores sombrios de boicotes e doenças que quase o calaram. Se este conteúdo trouxe uma nova visão para você sobre o mundo da TV, não saia sem deixar sua marca.
Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, deixe seu like para fortalecer o jornalismo independente e comente abaixo. Qual imitação de Pedro Manso mais marcou a sua vida? Sua participação ajuda a manter viva a memória deste grande artista. Obrigado por assistir ao Vidas por Trás da Fama. Até a próxima investigação.